Peço, no entanto, desculpas por este ligeiro atraso. Na verdade, portanto, já estava conectado desde as 11, mas, portanto, só depois é que vi que efetivamente não tinha ainda acesso à sala. Sala que está muito bem composta, não é? O que é muito bom sinal. Portanto, portanto, o período histórico que é a escolástica, não é? Portanto, século XIII, como vocês sabem, e dentro deste período destacamos aquilo que tem sido, não é? Aquilo que tem sido o pensamento dos principais representantes deste período histórico, com destaque para a perspectiva de Santo Anselmo e de São Tomás de Aquino, não é? A nossa preocupação tem sido e continuará certamente, portanto, a ser analisar, discutir e conhecer as várias perspectivas sobre, portanto, as várias perspectivas filosóficas sobre Deus, não é? Podemos, de facto, para usar uma outra terminologia, considerar que a nossa preocupação maior tem sido, ou tem-se, portanto, restringido ao campo da teodiceia, que é um conceito sobre o qual nós falámos no nosso encontro anterior. Portanto, considerando a teodiceia a partir da sua origem etimológica, não é? Como estão a ver a projeção, a partir da sua origem etimológica, como sendo, portanto, o julgamento racional de Deus. Não é? Portanto, o julgamento racional de Deus. É a área da filosofia e também da teologia que ocupa das chamadas provas, portanto, provas da existência de Deus, não é? Ou da não existência de Deus, porque também existem tentativas pela negativa, por assim dizer. Portanto, a teodiceia. E é nesse sentido, a posteriori, não é? Trazidas por Santo Anselmo, e o chamado argumento ontológico de Santo Anselmo, portanto, o argumento a priori, não é? E é neste sentido, e é nesta senda, que também vamos conversar hoje um pouco sobre, portanto, as vias tomistas, não é? Portanto, as chamadas Quinque Viae, as 5 vias que São Tomás propõe na Suma de Teologia como sendo vias que pode conduzir o homem intelectualmente a Deus, não é? Portanto, as 5 vias. Nós vamos, portanto, dividir a nossa sessão em 2 partes, não é? Portanto, eu faria aqui assim um pequeno enquadramento, tendo em conta aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores e aquilo que é o objeto da nossa, portanto, do nosso encontro, não é? Portanto, da nossa preocupação. E, portanto, de seguida, gostaria de ouvir-vos um pouco, não é? Sobre aquilo que foi a experiência, não é? O contacto que tiveram com a Suma de Teologia e a leitura que fizeram das chamadas 5 vias para demonstrar a existência de Deus, não é? É, de facto, um texto muito denso, um texto muito vasto, não é? Mas, como eu tinha dito na parte final do nosso encontro anterior, a nossa preocupação maior deve incidir sobre o tratado de Deo Uno, ou seja, sobre a questão, portanto, a questão 2 e os artigos subsequentes, não é? Logo no início do texto, tiveram certamente a oportunidade de ver a grande questão que São Tomás coloca, não é? Portanto, pergunta se Deus
facto existe? Esta pergunta é, no caso de São Tomás, como vocês sabem, é uma pergunta ainda meramente intelectual, não é? Uma pergunta meramente intelectual. Embora a questão sobre Deus não pode reduzir-se apenas a uma questão de curiosidade intelectual, não é? Deus não é apenas um problema intelectual. É mais do que isso, não é? Deve ser um problema existencial. Deve ser um problema existencial. Porquê? Porque a pergunta sobre se Deus existe deve vir acompanhada da pergunta sobre quem é Deus, não é? Tem a ver com a questão da cuididade, que São Tomás, portanto, fala mais à frente. A pergunta sobre se Deus existe deve vir acompanhada de uma outra sobre quem é Deus e terceira sobre quem é Deus para mim, não é? Que significado é que portanto, essa existência de Deus tem na minha vida particular. Portanto, Deus não pode ser entendido como uma questão, ou a questão de Deus não pode ser reduzida a uma questão meramente intelectual. A questão da curiosidade intelectual é mais do que isto, é uma questão implicante, não é? É uma questão implicante, é uma questão existencial, não é? Porque eu não posso chegar, portanto, ao conhecimento intelectual de Deus sem que esse conhecimento se traduza, portanto, e se enraize na minha própria existência enquanto pessoa. Por isso, São Tomás começa com essa questão, portanto, se Deus existe, e indaga sobre esse problema do ponto de vista intelectual, mas no caso de São Tomás não é apenas uma questão intelectual, é mais do que isso, é de facto uma questão existencial. Portanto, quando ele pergunta se Deus existe, a questão que vem logo a seguir é sobre a possibilidade de conhecermos ou não Deus, não é? Portanto, é uma questão sobre a possibilidade de Deus ser, portanto, demonstrável ou de Deus poder não ser demonstrável. E para qualquer questão, não é? Portanto, se a existência de Deus, falando especificamente agora, portanto, do artigo 1º, eu estou a falar assim do texto porque parte do pressuposto que todos nós já temos mais ou menos um conhecimento, portanto, do texto. Por isso, estou um pouco à vontade nesse sentido, não é? De imediato, portanto, São Tomás pergunta se Deus portanto, é evidente ou não o seu conhecimento. Portanto, se a existência de Deus é conhecida ou não para nós, não é? Para nós. E se é conhecida ou não em si mesmo. Como vocês tiveram a oportunidade também de ver, toda a estrutura do livro, não é? Toda a estrutura do livro obedece um pouco portanto, a prática pedagógica que era utilizada nesse período, não é? Das chamadas questões disputadas, não é? Punha-se uma questão, não é? Apresentava-se, portanto, a posição daqueles que defendem uma postura relativamente ao problema, portanto, aqueles que são a favor, depois põe-se o argumento daqueles que são contra e depois São Tomás apresenta a solução. Apresenta a solução e após a apresentação da solução, ele vai agora argumentar, não é? Portanto, ele vai argumentar tanto uma como outra posição, não é? De modo que, como disse no final do nosso encontro anterior, de modo que aquilo que é o pensamento propriamente de São Tomás é aquilo que está na parte que diz solução, não é? Porque antes ele apresenta a posição daqueles que são a favor, depois apresenta a posição se é de contra daqueles que são contra e faz, portanto, uma síntese. Esse modelo é o modelo que se utilizava, é o modelo pedagógico que se utilizava nesse período, a partir daquilo que nós falamos também, do trivium e do quadrivium, não é? Portanto, a primeira questão sobre se a existência de Deus é conhecida por si mesma ou não, não é? Qual é a posição de São Tomás, portanto, sobre isto? Ele primeiro apresenta a posição, portanto, de Damasceno, não é? Portanto, João Damasceno.
Depois ele apresenta a posição de Aristóteles, que vem juntamente com a posição de Santo Anselmo, não é? Porque quando ele diz o filósofo afirma que, não é? Esse qualificativo de filósofo é referente a Aristóteles, não é? Aristóteles para São Tomás é, como já vimos anteriormente, é um modelo de filósofo. Ele apresenta a posição de Damasceno, apresenta a posição, portanto, de Aristóteles, juntamente com a posição de Santo Anselmo e depois a posição da Sagrada Escritura. Estas três posições vão no sentido de dizer que a existência de Deus é conhecida, portanto, por si mesmo, ou seja, que a existência de Deus é evidente. Diz ele, portanto, vocês podem seguir a partir do texto que vocês têm, aqueles que efetivamente são as condições de fazer. Portanto, relativamente à posição de Damasceno, ele diz que, portanto, o João Damasceno tinha afirmado que o conhecimento da existência de Deus é naturalmente íncito a todos. Não é? É naturalmente íncito a todos. Ou seja, o conhecimento de Deus é implícito. Portanto, é implícito ao intelecto humano, ou há um conhecimento implícito à razão, não é? De tal modo que não há necessidade de demonstrar, então, a existência de Deus, porque a existência de Deus é evidente. Portanto, é evidente para todos. É a posição de João Damasceno. Depois ele apresenta a posição de Aristóteles, que diz que relativamente aos chamados primeiros princípios, não é? Portanto, os primeiros princípios são, como vocês certamente já tiveram a oportunidade de estudar, ou vão estudar na história da ontologia, portanto, o princípio da identidade, o princípio de ser excluído, não é? Etc. Portanto, esses primeiros princípios não necessitam de... Desde que nós conheçamos o significado das palavras, e ele dá exemplo com o todo e, portanto, e com as partes, não é? Desde que nós conheçamos o significado das expressões, sabemos imediatamente que esse princípio é conhecido e não necessita de demonstração. E ele usa esse mesmo argumento dos princípios para dizer que também, no entender de Santo Anselmo, não é? No entender de Santo Anselmo, a existência de Deus é evidente em si mesma, porque ao considerar Deus como um ser maior que o qual nós não podemos pensar mais nada, não é? Essa concepção já traz implicitamente, por assim dizer, a questão da existência de Deus. E São Tomás diz muito bem, até porque às vezes nós pensamos que a posição que ele está, ou seja, que aquilo que ele está a escrever é a posição dele, porque ele ali, no caso de Santo Anselmo, para além de mencionar a ideia, tese de Santo Anselmo, ele diz que porque é superior aquele que existe tanto no intelecto como na realidade em comparação com aquele que existe apenas no intelecto. É o argumento que Santo Anselmo usa para contrapor, portanto, a crítica do gidonismo, não é? Portanto, ele reforça ainda a posição de São Tomás. Depois cita a própria, portanto, Sagrada Escritura, não é? Alguém na aula anterior perguntou-me, tudo bem, quando São Tomás escreve ademais, o que é que ele quer dizer? Portanto, ele quer reforçar ainda mais aquela posição. Portanto, cita a própria Sagrada Escritura, que também vai no sentido de dizer que a existência de Deus é evidente, portanto, é evidente em si mesmo, porque Deus é a verdade, não é? Portanto, Deus é a verdade. Faz uma citação do Evangelho de São João, que diz exatamente isto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, estas três posições para dizer que Deus é evidente. Mas depois existem aquelas outras posições para dizer que Deus não é evidente, não é? E para dizer que Deus não é evidente, ele usa, não é? Ele usa também a Sagrada Escritura, não é? Relativamente à posição do insensato, não é? Relativamente à posição do insensato. E ele diz, não, portanto, afinal, nós podemos pensar o contrário da existência de Deus, portanto, a Sagrada Escritura diz que o insensato, portanto,
pensou isto, pensou contar. Agora, a existência de Deus é evidente ou não é evidente? Qual é a posição que São Tomás assume em relação a essa posição? Já vimos que, por um lado, existem aqueles que defendem que a posição, tanto que a existência de Deus não é evidente. Por outro lado, existem aqueles que defendem que a existência de Deus é evidente. E São Tomás, qual é a posição que ele tomou em relação a esse assunto? Quem quer intervir? Diga. Professor, eu ainda não quero. Há colegas que têm o microfone. Então faz uma interferência e nós não conseguimos entender bem. Sim, que é melhor desligar. Existem pessoas que têm telefone, portanto, o microfone ligado, é bom que desliguem. Estava eu a perguntar então, agora aqueles que querem responder podem ligar, não é? Portanto, estava eu a perguntar qual é a posição de São Tomás sobre isto. Ele defende que a existência de Deus é evidente ou que não é evidente. Não é? A parte da solução. Qual é a solução que ele apresenta para essa questão? Quem quer intervir? Bom, a posição que vem na parte da solução, como vocês tiveram a oportunidade de ver, é a de que, portanto, existem duas formas de uma realidade ser, portanto, evidente, não é? Ou ser conhecida. Uma é ela ser evidente em si mesma e para nós, a outra é ela ser evidente em si mesma e não para nós. Não é? Dela ser evidente em si mesma e ser evidente para nós, portanto, a outra é ela ser evidente em si mesma e também evidente para nós. Ora, a posição de São Tomás sobre esta questão é que a existência de Deus é evidente em si mesma, não é? É evidente em si mesma, é evidente para si, mas não é evidente para nós. Não é, não é evidente para nós. Portanto, eu estou em crer que São Tomás assume essa posição muito por culpa dele ser um empirista, em certa medida, como nós vimos na aula anterior, não é? Portanto, porque aquilo que é evidente para nós é a realidade, é a natureza, etc. Portanto, a existência de Deus é evidente em si mesma, mas não é evidente para nós. E como não é evidente para nós, então nós temos necessidade de demonstrar a existência de Deus. E essa demonstração deve partir sempre daquilo que é evidente para nós. E o que é evidente para nós é a natureza. Não é? É por isso que os argumentos que nós vamos ter, portanto, todas estas 5 vias partem da natureza. Partem da natureza, porque a natureza é que é evidente para nós. A existência de Deus, ele não põe em causa a existência de Deus, apenas põe em causa, portanto, a evidência dessa existência em relação ao intelecto, portanto, em relação ao intelecto humano. Por isso, aquilo que é evidente é a natureza e todas as provas devem partir da natureza. Uma outra terminologia para designar estas provas de São Tomás é que elas são conhecidas também como argumentos cosmológicos ou provas cosmológicas, porque todas elas partem efetivamente, portanto, partem efetivamente da natureza. Portanto, a existência de Deus não é evidente para nós, porque diz São Tomás que do conceito de Deus não se deduz, ou não se pode deduzir imediata e logicamente a sua existência. Não é? Muito menos do conceito de Deus se pode deduzir, portanto, outras qualidades, outras características de Deus, porque ele diz, há quem pense, por exemplo, que Deus é corpo. Não é? Há quem pense que Deus é corpo. Portanto, do conceito não se deduz imediatamente a existência. É por isso que São Conselho não tem razão quando apresenta. Ora,
Onde está o comandante? José Ribeiro, não é? Tem. Arnaldo, diga. Professor, Professor, a pessoa está a perturbar, há muito barulho, não sei quem é. Sim, eu Não faço está... um apelo que todos desliguem os microfones e que voltem a ligar para fazer intervenções para a coletividade. Eu penso que, ok, era o José Jorge Ribeiro, mas já desligou. Muito bem, Arnaldo. Obrigado. Arnaldo levantou a mão. sim, professor, é para pedir um esclarecimento. Mas antes, se for o José Jorge, é porque ele está de serviço, está a tentar apanhar a aula. Está no carro, mas eu vou tentar falar com ele. Sim. Muito bem. Diga, Arnaldo. Exatamente. Não, professor, eu estive a ler a parte do documento que o professor nos enviou, fiquei com uma dúvida que o professor aqui falou, eu quero que o professor me explique melhor, né? E que diz que que o conceito de Deus não remete logo à sua existência. Então fiquei com a dúvida. Se é a sua, quer dizer, definir a Deus, isso não explicasse aqui, porque fiquei um bocadinho confuso. Sim, não. Talvez fiquei a pensar que talvez que não é porque Deus não é aquilo que nós definimos, porque nós basta definirmos o que é Deus, achamos que ele existe, mas aqui, segundo esse conceito, parece que não. Por isso eu queria que o professor nos explicasse aqui melhor. Certo. Quer dizer, aquilo que São Tomás diz é no sentido de pôr em causa o argumento de Santo Anselmo, não é? Ou seja, vamos lá ver, apenas pelo facto de nós dizermos que Deus é o ser maior do que o qual nós não podemos pensar nada, não é? Apenas dessa noção, nós não podemos deduzir que esse ser maior do que o qual nós não podemos pensar nada exista, por assim dizer, portanto, exista na realidade, não é? Ou muito mais ainda, não podemos pensar que este ser maior do que o qual nós não podemos pensar nada exista portanto, como nós pensamos, não é? Porque esse ser maior do que o qual nós não podemos pensar nada, São Tomás aqui toma a posição do monge Gamilo, esse ser pode existir apenas na nossa mente. Bem, é evidente que, quando ele diz nós não podemos deduzir a existência, ele está a falar de uma existência real, não é? E não de uma existência meramente intelectual, como tinha explicado na aula sobre Santo Anselmo. Ou seja, não é legítimo nós passarmos de uma existência in intelecto para uma existência in re, não é? Nós passarmos de uma existência de Deus apenas na nossa mente para a existência na realidade, não é? Por isso, desse conceito, definindo o conceito, não estamos legitimados a passar do plano intelectual para o plano real como se uma coisa efetivamente implicasse a outra, não é? Não sei se ficou mais claro, Fernando. Sim. Professor, entendi. Muito bem. Relativamente ao artigo 2º, no artigo 2º, São Tomás pergunta se a existência de Deus é demonstrável ou não é demonstrável. Ou seja, já vimos que Deus não é evidente. E como não é evidente, é a posição de São Tomás, como não é evidente, então nós temos que demonstrar essa existência. Mas essa existência é demonstrável ou não? Ora, ele apresenta aqui também 3 argumentos sede pró, ou seja, 3 argumentos a favor da posição de que a existência de argumentos contrários, não é? Relativamente aos argumentos que diz que a existência de Deus não pode ser demonstrada. Diga. É uma dúvida aqui. Encontrei uma parte do texto que diz que não sabemos o que é Deus, ele não nos é por si evidente. E aí isso vai nos dificultar. A pergunta é, por isso nos dificulta a demonstrar a existência de Deus? Porque não sabemos o que é? Porque não sei, exato, porque tem a ver com as características, porque eu sei que
a Janete é uma pessoa, não é? Mas daí saber quem é a Janete, aquilo que ele chama de cuididade, que está mais à frente. Saber quem é. Não basta saber que é. É preciso saber quem é, não é? Portanto, esse saber quem é, portanto, tem a ver com as características, torna ainda a existência de Deus menos evidente para nós. Tem a ver com isso. Muito bem visto, Janete. E depois aqui tem que a existência de Deus só é dada ou conhecida através dos seus efeitos. Mas sim, já lá iremos. Essa é outra questão agora, não é? Essa tem a ver com essa segunda questão que nós estamos a analisar. Exato. É assim, porque eu estou numa reunião, já queria participar, está difícil sair da reunião para participar. Muito bem, muito bem. Nós já vamos lá, de facto. Ele diz que, portanto, tudo bem, Deus não é evidente, e agora nós podemos demonstrar a existência de Deus ou não podemos demonstrar a existência de Deus. 3 argumentos. A primeira argumentação para dizer que não é a existência de Deus não é demonstrável é a ideia de que, portanto, a existência de Deus é um artigo de fé, não é? A existência de Deus é um artigo de fé. E como qualquer outro artigo de fé, não necessita de demonstração, não é? Portanto, não necessita de demonstração. Logo, ele deduz, na parte final do artigo, ele deduz que, então, a existência de Deus não é demonstrável, porque é, portanto, um artigo de fé. A segunda questão, que tem a ver com a cuididade, que eu falei há bocado, não é? Diz que a demonstração portanto, a demonstração não se faz apenas sabendo que uma coisa, portanto, que uma coisa existe ou não existe. É preciso, portanto, tipificar essa existência, não é? Tem a ver com a cuidar. Quem é? E essa questão sobre, portanto, quem é, portanto, dificulta ainda mais a possibilidade da existência de Deus ser demonstrada. A terceira questão que a Janete estava a falar, e bem, ou na terceira possibilidade, ele diz que nós, a partir dos seus efeitos, qual é o efeito da existência de Deus? O efeito é a própria criação, não é? Nós podemos equacionar a possibilidade da existência de Deus a partir da criação, a partir dos efeitos dessa existência. Mas ele levanta uma objeção e diz, bem, mas só que, no caso concreto, a existência é desproporcional, a existência não, o efeito, que é a existência das coisas, não é, Fernando? O efeito é desproporcional em relação à causa. Então, como é que nós podemos ir de um efeito menor para uma causa maior? Não é? Como é que nós podemos ir de, portanto, uma realidade inferior para uma realidade superior? Não é? Então, ele, com base nesta questão, não é? Portanto, ele procura mostrar que a existência de Deus não é demonstrável, não é? Portanto, a existência de Deus não é demonstrável. Mas ele apresenta a sua própria posição. Qual é a posição de São Tomás relativamente à possibilidade da demonstração da existência de Deus? Qual é a posição? Professor, antes nos fala da segunda causa, por favor, repita lá a segunda causa. É uma palavra que não entendi. A segunda razão. A segunda razão tem a ver com a segunda razão, sim. Não é? Portanto, tem a ver com a cuididade. Como? Cuididade. Cuididade. A expressão okay, está no sim. texto, sim. Cuididade. Cuididade sim. tem a ver com o seguinte, mais do que saber que é preciso saber quem é. Vocês-me entender, Fernando? Tem a ver com a tipificação. Tipificação. Ora, nós até podemos chegar à questão de, não é, portanto, que Deus existe ou que existe uma causa, mas daí até saber agora quem é esta causa, quais as características, quais as qualidades, etc., vai uma longa distância, não é? Por isso é que ele diz que essa questão da cuididade dificulta ainda mais a possibilidade da existência de Deus ser demonstrada. Na parte da solução de que estava a falar a Janete, ele diz que uma coisa pode ser demonstrada por nós de duas formas, não é?
Uma através da causa, outra através do efeito. Não é? Quem parte da causa vai sempre, portanto, partir da causa primeira. Não é? Então, desse ponto de vista, o percurso seria de Deus para a criatura. Mas se nós partimos de Deus para a criatura, estamos a fazer teologia ou filosofia? Tendo em conta o conteúdo da aula anterior. Não é? Estamos a fazer filosofia. Em relação à distinção entre filosofia e teologia relativamente ao método, não é? Uhum. Se nós partimos Repita a pergunta, por favor. Como que o professor perguntou, se nós partimos de criatura para Deus? Para as criaturas, se nós partimos de Deus para as criaturas, estamos a fazer filosofia ou teologia? Teologia, professor. Teologia. Muito bem, teologia. Teologia parte de Deus para as criaturas e a filosofia das criaturas para Deus. Portanto, São Tomás diz que de duas formas nós podemos, portanto, demonstrar a existência de uma coisa. Uma é pela causa, a outra é pelo efeito. Não é? Portanto, mas se nós partirmos da causa para o efeito, partirmos de Deus para as criaturas, já não estamos a fazer filosofia, estamos a fazer teologia. Em filosofia, nós só podemos partir do efeito, que é a criatura, para as causas, ou para a causa, no caso concreto, que é a causa primeira. Só podemos partir da criação, da realidade para, portanto, e por isso, quem faz esse percurso, portanto, adota uma postura de demonstração a posteriori, não é? Posterior, porque parte de realidades empíricas, da existência real e empírica, para, portanto, a existência transcendental que é, portanto, a existência transcendental que é Deus. Mas ele diz que quando o efeito nos é mais conhecido, devemos sempre partir dele. Quando o efeito nos é mais conhecido, devemos sempre partir do efeito para a causa. Então, ele assume, na verdade, uma postura que ele já tinha criticado, que é a postura, portanto, de partir do efeito para a causa, no caso concreto, não é? Portanto, ele já tinha dito que se o efeito é diferente da causa, nós não podemos, é desproporcional em relação à causa, nós não podemos partir do efeito para a causa. Mas ele assume, de facto, essa postura que, sendo o efeito, sendo a criatura, sendo a criação, sendo o mundo, sendo a natureza mais familiar a nós, devemos partir, portanto, dela por ser mais evidente. E devemos partir dela... A rede está muito cortada. A rede, a sua comunicação está... Não sei. Não sei. Os outros colegas, se estão a me ouvir bem ou se estão a me ouvir também com dificuldade. Até um certo ponto eu senti... Até um certo ponto eu senti alguma dificuldade, mas até já está normalizado. Mas a irmã, quando fala, agora nós sim, a irmã, eu também estava a ouvi-la com dificuldade. Isso significa que a dificuldade pode estar do meu lado ou do seu. A gente junta e resolve o problema. Se calhar. Com certeza. Se calhar, obrigada. Então eu vou ver se é do meu lado. Agora também já estou a ouvi-la melhor. Mas eu estava a ouvir com alguma dificuldade. Vou ver o que é que posso fazer. Portanto, então, se o efeito nos é mais familiar, devemos sempre partir do efeito, mesmo que o efeito seja desproporcional em relação, portanto, em relação à causa. E devemos partir do efeito com a firme convicção de que os efeitos dependem sempre da causa, não é? E a existência do efeito supõe necessariamente a existência da causa. Esta é uma questão que se estuda também na disciplina de ontologia, não é? Ontologia. O efeito depende sempre da causa e se existe o efeito, temos que deduzir necessariamente que existiu ou que existe a causa. Porque todo o efeito tem
naturalmente, portanto, o defeito tem a sua causa, e se a criação é um efeito, devemos admitir a existência do Criador. Não é? Portanto, a questão central é essa. Não é? É por isso que eu tinha dito lá atrás que a existência da natureza é testemunha da existência de Deus. A existência da natureza é testemunha, não é? É uma forma a posteriori de mostrar, portanto, a existência de Deus. Portanto, São Tomás, tendo em conta estas considerações, ele deduz que, como Deus não é evidente para nós, mas a natureza é evidente, então, para chegar à existência de Deus, devemos, do ponto de vista estritamente racional, devemos partir sempre da natureza para, portanto, para Deus. E em relação ao argumento que diz que Deus, portanto, em relação ao argumento que diz que a existência de Deus é um artigo de fé e, portanto, nós não temos necessidade de demonstrar, isto vem, portanto, logo na parte, quando ele vai criticar, portanto, a primeira posição, não é? Ele diz que, ou seja, para criticar a posição daqueles que dizem que a existência de Deus é um artigo de fé, e sendo um artigo de fé, nós não temos necessidade de demonstrar a existência de Deus. Por si consegue conhecer, não são artigos de fé, mas sim preâmbula fidei. Não sei se fez-me entender. Aquilo que a razão humana só por si consegue demonstrar, consegue provar, não são artigos de fé, mas sim preâmbula fidei. Ou seja, significa isto que aquilo que nós conseguimos conhecer através da razão, não é? Através da razão, aquilo que nós conseguimos conhecer através da filosofia, não é? Não devem ser considerados como sendo artigos de fé, mas sim como preâmbula fidei, ou seja, como preâmbulos da fé. O que é que significa preâmbulo? O que é que significa o preâmbulo? Às vezes nos livros tem preâmbulos, não é? Preâmbulo significa... Preâmbulo num livro é a parte que vem antes de começar propriamente do livro. Diga, Maria. Só dizer aquilo que vem antes. Muito bem. Portanto, preâmbulo é aquilo que vem antes. Aquilo que vem antes. E aquilo que vem antes cria as condições para que tenhamos uma boa compreensão do conteúdo. Não é? É uma espécie de enquadramento. Não é? No caso, falando concretamente, portanto, de artigos científicos, no caso de livros. Não é? Mas, portanto, ele diz que aquilo que nós conseguimos conhecer através da razão, não é? A natureza, portanto, e a causa primeira, por assim dizer, tudo isto deve ser entendido como preâmbula fidei. Preâmbula fidei. Por isso, essa é a mesma expressão que São Tomás usa para definir a relação entre a filosofia e a teologia. Ele diz que filosofia é preâmbula fidei, significa preâmbulo da fé, não é? Antecede, por assim dizer, do ponto de vista do percurso, do ponto de vista da procura, não é? Portanto, antecede, mas cria as condições para que, portanto, aquilo que de facto é o artigo da fé, não é? O artigo de fé surja. Por isso, aquilo que nós conseguimos chegar apenas através da razão, não é contra a fé, não é? Por assim dizer, não é contra a fé, mas sim portanto, é um preâmbulo à fé. No artigo 3º, ele diz que, portanto, o artigo 3º pergunta: parece que Deus não existe. Vamos ver. Parece que Deus não existe. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte: vejam que o próprio São Tomás, não é? O próprio São Tomás, que é alguém de que dificilmente nós
o seu fervor em relação a Deus, o próprio São Tomás não teve medo de discutir essas questões, de enfrentar esses problemas, portanto, de procurar harmonizar a filosofia, no caso, portanto, o aristotelismo, com a teologia. Muito pelo contrário, portanto, ele vê isto como uma oportunidade e não como um risco e uma ameaça. Portanto, ele, no artigo 3º, parece que Deus não existe. E apresenta, da mesma forma, portanto, o chamado ser de contra, aqueles que dizem que são contra que vão no sentido contrário a essa pergunta, e aqueles que vão no sentido a favor. Ou seja, parece que Deus não existe. Depois diz, ele usa aqui 2 argumentos fundamentais. O primeiro argumento é o argumento de existência de mal. A existência de mal no mundo é muitas vezes utilizado, mesmo em sede filosófica, mesmo na atualidade, para negar a existência de Deus. Conhecem certamente essa argumentação, não é? Portanto, mas na formulação de São Tomás, ele diz, bem, quer dizer, não pode existir dois absolutos, não é? Portanto, não pode existir 2 contrários, sendo ambos infinitos, sendo ambos, portanto, não pode ser 2 contrários, sendo ambos infinitos, sendo ambos universais, por assim dizer. Ora, como o próprio nome de Deus indica um ser inteligente e um bem infinito, não é? A existência de Deus indica um ser inteligente e um bem infinito, e a existência do mal, portanto, indica, por assim dizer, também a existência de um mal infinito, passa a redundância, então nós podemos deduzir que Deus não existe, não é? Deus não existe porque o mal existe. Não sei se querem fazer algum comentário em relação a esta questão e se perceber um pouco isto. Eu paro aqui para fazer alguma reflexão, porque muitas vezes também um argumento que nós ouvimos no cotidiano de alguém que diz, bem, portanto, se Deus existisse não permitiria, não é, tamanha desgraça, não é? Se Deus existisse não permitiria que os inocentes sofram. Se Deus existisse, não é? Enfim, portanto, o mal não existiria. É verdade. E isso muitas vezes se pergunta, se interroga, mas Deus não é a causa do mal. Deus simplesmente respeita o homem, faz o mal. E muitas vezes, como diz o São Paulo, não faço o bem que eu quero, faço o mal que não quero. E esta natureza, que é o homem, que faz o mal, obriga ali a não respeitar a sua liberdade, nem a liberdade dos outros, então fazem o mal, porque se fosse por força de Deus, não aceitaria, sim, que o seu filho passasse para o processo que passou, que é aquilo que nós temos conhecimento da morte, uma morte tão cruel. Mas como Deus respeita o homem vai para aquilo que é o mal, que o instinto muitas vezes, ou a ganância ou vontade, dirá para fazer isto. Mas Deus existe, sim. Muito bem. Mas já alguma vez assistiu a esse género de argumentação? Género de argumentação de ver o mal que o homem faz? Não, já alguma vez tive a oportunidade de conviver ou de confrontar com alguém que usa a existência do mal no mundo como forma de demonstrar que Deus não existe? É o que estamos a ver. Pois é. Existe, não, para falar do ponto de vista intelectual, não é? Alguém que apresenta o mal para justificar a não existência de Deus. É um fato. Muito bem. Ana Rosa, quer pronunciar sobre isso? Muito bem. Professor, sim. Leonildo. Muito bem, Leonildo, diga. Professor Leonildo, posso falar? Fale sim, Leonildo, faça favor. Professor, no nosso cotidiano, nós enfrentamos várias vezes com pessoas que dizem
que dizem argumentam desta forma, a existência do mal para provar que não existe Deus. Dizem que se Deus for aquele que nós consideramos o bem supremo, o todo-poderoso, o que quer tudo de bom para os seus filhos, os homens, pelo qual ele criou, não deixaria que acontecesse qualquer mal a nenhuma pessoa, a nenhum homem. Por isso eles dizem que se está a acontecer mal com qualquer pessoa é porque Deus não existe, porque se existisse não deveria deixar que acontecesse esse mal com essa pessoa. E nós vimos eu não sei se não estou em erro, Gilson ou não, de Santo Anselmo, de São Justino, o que nós apresentamos, o trabalho, diz que o homem é um ser imperfeito, não pode entender as coisas de um ser tão perfeito como Deus. Então, o mal é fruto do nosso mal entendido. Se não estou em erro, professor, corrija-me, por favor. Certo. Esse argumento também é muito forte. Tem a ver com a nossa limitação, não é? É um argumento que Santo Agostinho vai retomar. Muito bem, Ana. Acho que... Desculpe, há bocadinho, professor, desculpe, posso? Sim, diga, irmã. Há bocadinho o professor fez-me uma pergunta, não estava assim a fazer a ligação, porque também estou com dificuldade de ouvir. Por exemplo, quando nós falamos de uma criança, da existência de um pai, na catequese falamos de um Deus que é como um pai. E uma criança que tem uma visão de um pai, e ele diz assim, Deus não existe, porque se Deus existisse, o meu pai não teria batido a minha mãe, não fazia assim tantas coisas a minha mãe. É um bom exemplo. Isto é uma prova de uma pessoa que, por exemplo, se acabar por criar num ambiente daquele, ele mais tarde poderá dizer que Deus não existe, porque se no pensar dele, ele acha que se Deus existiria, então atuasse na altura, devido à altura, para que o pai não fizesse assim aquela gravicidade à mãe. Muito bem. Como também... Portanto, acho que mais alguém quer... Sim, professor. Nesse sentido, Ana Rosa, sim, faz favor, Ana Rosa. Também já tive de confrontar com alguém que usa a existência do mal como forma de negar a existência de Deus? Não, eu não tive a oportunidade de cruzar com alguém, mas eu tive a oportunidade de ler um livro que o título é A Esperança para Mim. Ah, sim. Então, nesse livro aborda um título que diz, para que serve o sofrimento? Exato. E nesse título diz assim, que a Bíblia diz que Deus permite que seus filhos sofram com o propósito de conformá-los à imagem de Jesus. E está explícito em Romanos 8:29. Os problemas que Deus permite-nos sofrer, passar, é exatamente para podermos esvaziar-nos de nós e encher de Deus, porque muitas vezes nós só lembramos de Deus e quando estamos a passar por problemas e sofrimentos. Se calhar o sofrimento é um meio para alcançar algo de bom. Muito bem, Ana Rosa. Acho que a Renata... Também, sim. Ana Rosa. eu estive a ler, eu tenho lido, porque essa coisa de existência de Deus e não existência desses filósofos tem me inquietado muito, então, e
tenho estado a pesquisar, a procurar coisas que me fortalecem. Muito bem, muito bem. Olha, nós ficamos satisfeitos com essa procura. Muito bem, Ana Rosa, muito bem. Obrigada. E há de continuar e há de ver que essa procura vai lhe reforçar e vai servir para consolidar a sua fé e viver de forma mais consciente e mais autêntica a sua fé no meio de tantas adversidades. Muito bem. Arnaldo, faz favor. Obrigada. Só para terminar, professor. Diga. No livro de Bernard Sesboé, se não me engano, é assim que pronuncia, não sei, e sob o título Pensar e Viver a Fé no Terceiro Milênio. Também tem uma questão: se Deus existe, como pode Ele tolerar a imensidão do mal e do sofrimento que se abate sobre a humanidade? E encontrei uma frase interessante que diz: é em nós que é preciso procurar o traço de Deus. Se Ele não se encontra aí, nada nos permite falar dele. Quer dizer que a nossa existência, nós como ser humano, é a prova da existência de Deus. Exato. Muito bem. E Santo Agostinho disse nas suas confissões: tu fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Temos que sustentar em Jesus Cristo. Muito bem. Obrigada. É exatamente isso, Ana Rosa. De facto, nós temos que procurar respostas para as nossas inquietações nas mais diversas quadrantes e a vivência da fé num contexto como o nosso, no meio como o nosso, necessita cada vez mais, portanto, de estar em basear-se em argumentos de natureza filosófica e racional, porque nós vivemos no mundo, nós convivemos com os outros, convivemos com a sociedade, convivemos inclusive com aqueles que não acreditam, e nós temos que fazer valer, portanto, a nossa convicção, não é? Não no sentido portanto, de convencer os outros, não é? Mas no sentido de estar fortes, enraizados e confortados naquilo que constitui, de facto, o essencial da nossa fé. Penso que o Arnaldo tinha pedido a palavra. Arnaldo, faça favor. Sim, professor. O professor nos perguntou se alguma vez já confrontamos com pessoas que falam de não existência de Deus. Então, certo, seja, eu lembrei, curiosamente, que usam a existência do humano no mundo para justificar a não existência de Deus. Sim, professor. Eu, curiosamente, lembrei de um colega do professor, e na universidade onde eu estudei, ele era meu professor de administração, não me lembro bem. Então, mas ele era uma pessoa com, não sei, fora de série no seu pensamento. Sim. Ele, por exemplo, ele nos disse que Deus não existe, e ele era radical sobre esse termo. E eu perguntei para ele por quê, em que ele baseia. Então ele nos deu algum exemplo, sobre os genocídios da Ruanda, sobre ataques de Boko Haram na Nigéria, e também sobre a fome que assola o continente africano. Então, ele nos disse onde está o nosso... Ele nos perguntou onde está o nosso Deus. Desculpa lá, alguém me chamou, estou só para ver se... Estão me ouvindo, professor? Não, professor, ainda não terminei. Posso? Sim, continue. Sim, professor. Ok. Então ele nos disse onde está o nosso Deus, que não faz nada por essas pessoas. Bom, eu disse para ele que Deus, que como nós já sabemos, que Deus nos dá o livre-arbítrio de fazer tudo. Depois ele disse assim, então ele não interfere em nada
Bom, eu ironicamente perguntei para o professor se alguma vez ele já foi julgado. Ele me disse por quê? Eu disse não, para responder. Ele disse que não. Depois eu disse, mas o senhor já sabe que alguém é julgado quando faz alguma coisa, que um dia uma pessoa cometendo algum erro é julgado. Depois ele me disse, então eu disse, ok. A organização do homem de coisas más que o homem faz, mas sim para um dia julgar essas pessoas que utilizam o livre-arbítrio para cometer algo do mal e no qual que não se deve. Bom, esse professor até me colocou de um lado porque a minha ideologia era diferente dele. E é claro que nós encontramos pessoas aqui em toda parte que utilizam mal e perguntam, mas se Deus existe, por que não interfere diretamente para essas coisas não acontecem? E é claro que nós não podemos nunca colocar Deus em prova. E nesse sentido, não sei se fiz-me entender a minha opinião. Sim. Não, muito bem, Hernando, muito bem. O exemplo que trouxe é um bom exemplo. E é um exemplo que acontece com muita frequência, porque, portanto, hoje, sobretudo hoje, parece que quem tem um certo conhecimento em determinadas matérias já não acredita em Deus. Ou seja, parece que é incompatível adequar o conhecimento científico, filosófico, sociológico com a existência de Deus. É um erro, na verdade. Não é? É um erro. E nós vamos estudar vários outros autores que vão apontar exatamente no sentido inverso. Mas é muito comum nos meios, digo entre aspas, intelectuais, não é? Portanto, e académicos, encontrar, portanto, esse tipo de argumento, não é? Portanto, e alguém que use essa questão para efetivamente justificar. É uma questão corrente, claro. Vamos ouvir muito rapidamente mais duas pessoas, não é? A Maria da Luz e o Manuel Tavares. E depois podemos avançar ainda um bocadinho antes de terminar. Maria, faça favor. Maria da Luz Furtado. Bem, Maria, como eu acho... É provável que você esteja... Como eu acho que ela... Sim, ou então tem o microfone fechado, está a ver? Tem o microfone fechado e pode estar a falar, não é? Mas, Manuel, faça favor, então. Bem, eu estou a ver praticamente vários exemplos. Eu recordei-me de uma conversa que eu tive com um amigo no centro da cidade. Ele praticamente mora no centro da cidade. Não sei se fica conveniente referir o nome, uma vez que este vídeo irá ser gravado, não é? Mas ele não é novidade para ninguém. Ele já foi combatendo. Salvaguardar a possibilidade de identificação, não é? Sim, é isso praticamente que eu estou a tentar fazer. Expor o nome, se calhar, não seria uma boa ideia. Mas ele é conhecido e todos o conhecem por esse facto, não é? Então ele tenta culpar Deus por ter passado durante todo esse tempo preso no campo de concentração e não tenta de jeito nenhum aceitar a existência de Deus. E uma vez eu fui lá ter uma conversa com ele, quase perdi a fé. E ele argumenta que o livro sagrado que nós lemos, a Bíblia, foi feito para o homem para demonstrar, para ajudar a superar a fraqueza. Então, com isso, ele argumenta o tempo que passou praticamente no campo de concentração, alegando que Deus poderia ter feito alguma coisa para o libertar dali. Agora, eu disse, o senhor tem raiva de Deus? Ele disse, sim, claro que tem, porque se ele existisse, talvez ele iria fazer alguma coisa para que ele saísse dali. Então, com isso, eu peguei praticamente em duas questões. Fiz duas questões que ele não conseguiu responder. A primeira, eu disse,
Mas como é que você conseguiu sair dali vivo? Você já parou para pensar nisso? Se ele não existisse, talvez você seria morto, ou talvez nunca mais sairia, visto que muitos nem sequer tiveram conhecimento dos que foram lá parar, não é? E a segunda questão que eu fiz, como podes ter raiva de uma pessoa que não existe? De algo que não existe? Se tem raiva é porque existe, não é? Exatamente. Ou pelo menos é um paradoxo a posição dele, não é? Ou seja, logicamente essa posição não é consistente. E muitas vezes, em supostos ateus, nós descobrimos grandes incoerências do ponto de vista lógico, não é? Portanto, mas de facto, enfim, existem pessoas que também usam a sua própria experiência, não é? Como que querendo efetivamente também transformar Deus numa espécie de marionete que ele usa quando necessita e depois deixa de usar quando já não necessita, não é? Que é a expressão que é conhecida na literatura teológica ou filosófica como Deus ex machina, não é? Um Deus que eu uso, um Deus que está ali e eu posso efetivamente dispor dele. Isto de facto é ter um conceito bastante redutor e pobre de Deus. Acho que o José Lino também estava a pedir a palavra. Eu estava a pedir, porque hoje eu não tenho condições para falar muito, mas era só para recomendar aos colegas verem o filme Deus Não Está Morto. Sim. É interessante ver este filme Deus Não Está Morto para podermos também ajudar a compreensão. E dizer que essas já vi todas e tenho. As pessoas que utilizam essas expressões, eu já costumo dizer que são ignorantes em muitos aspectos, porque não há como pensar na sua vida de que Deus não existe, não há como. E você tenta culpar ou culpabilizar Deus por asneiras ou por escolhas nossas, atitudes nossas, que poderíamos fazer diferente, mas não. Queremos mostrar a superioridade ou ser melhor ou diferente, sei lá. Então há alguma ignorância total. Eu já estive até a discutir com a pessoa sobre a questão do género, discutir com a pessoa que está à frente dessa coisa em Cabo Verde, que discutimos uma hora e tal, e eu tentei mostrar e mostrei mesmo, porque eu até lhe chamei de ignorante, porque isto é ignorância da ciência religiosa, porque você está a estudar a sociologia, você está a estudar a psicologia, está a estudar outra coisa, e essas áreas de conhecimento são complementares. Você não pode apegar a isto e deixar o resto porque você acha que o resto não interessa. Isto é ignorância total e grande e tamanho. Uma pessoa que é intelectual tem que ser uma pessoa espírito aberta. Não pode ser uma pessoa fechada. E depois que fecha em si mesmo, que fecha nas suas coisas e despreza o resto. Não é isso. A complementariedade da situação permite você entender melhor, julgar, interpretar, correlacionar todas as situações da área do conhecimento para que você possa chegar a um... Senão, nunca mais chega lá. Era isto. Muito bem, José. Você, de facto, lá está, cada intervenção vai trazendo novos elementos. Você trouxe aqui um elemento interessante, porque, para além da incoerência que muitas vezes existem nestas posições que nós ouvimos, e torna-se facilmente generalizável, não é? Hoje em dia você nos bairros, os jovens assumir essas posições porque ouvem também alguns adultos a dizer, etc. E tal. Existe uma incoerência lógica muito grande, por isso é que nós temos que estudar estes conteúdos para termos argumentos fortes que, tanto para contrapor, como eu estava a dizer, não para os convencer, mas pelo menos para mantermos firmes naquilo que constitui a nossa convicção. Mas um outro elemento importante que trouxe tem a ver com isto. De facto, exemplos que vocês trouxeram são, de facto, pessoas que ignoram o outro lado, não é? Nunca se deram, verdadeiramente, por vezes, o trabalho de estudar estas matérias de forma consistente, de forma coerente, de forma aprofundada, e ficam numa espécie de, portanto,
de um conhecimento muito vago, muito dilatado, muito popularucho, desculpa-me a expressão. E então é esse tipo de conhecimento que contrapõe, quando na realidade a questão é muito mais profunda, e nessa profundidade encontraremos muito mais, portanto, interdisciplinaridade, complementaridade, etc., do que aquilo que, portanto, os pseudo-intelectuais, por assim dizer, usam como argumentação. Muito bem, muito bem. A última intervenção sobre esta matéria, da Nilda. Nilda, faça favor. Ok, boa tarde, professor. Olá. Anila. E a sugestão que o Zelino acabou de dizer, mas também tem uma outra opinião, que é o testemunho de vida do atual Papa Francisco. Viveu uma infância e toda a sua juventude com perdas dos pais e do irmão, mas converteu todo aquele sofrimento em fortalecer a sua fé. E hoje o homem é Papa. Muito bem, muito bem. Muito bem. É de facto um bom exemplo. E às vezes nós verificamos formas diferentes de reagir, portanto, às perdas e nesse sentido, estava a dizer, há pessoas que, mediante tanto sofrimento, mesmo que têm fé, acabam por perdê-la, porque não conseguem suportar o sofrimento. E temos um testemunho que, mediante tanto sofrimento, conseguiu converter o sofrimento em fé. E hoje é um exemplo de vida a ser seguido. Isto tem a ver um bocadinho também com a riqueza, não é? A riqueza interior, a forma como nós reagimos tem muito a ver com isto, não é? Portanto, o amadurecimento espiritual que podemos ter ou não ter, etc. E portanto, toda a forma como nós reagimos, portanto, ao sofrimento, à dor e às perdas, depende em larga medida disto, do nosso percurso, da forma consolidada como nós efetivamente vivemos, o modo como nós encararmos ou temos na nossa vida os princípios, os valores, etc., não é? E lá está a própria existência de Deus como um meio de fortalecimento, que é no Cristo que nós devemos efetivamente fortalecer. Ora, de todas estas questões e estes vários exemplos que trouxeram, como é que, portanto, a filosofia destes autores que nós estamos a estudar reagem ou procuram encaixar essa argumentação? Ora, vocês falaram isto muito bem, não é? Portanto, e fico muito grato quando efetivamente conseguem fazer essas articulações com conteúdos anteriores, com autores anteriores, etc. É isso mesmo que nós temos que fazer, porque a nossa formação deve dar-nos uma visão coerente, uma visão sistemática desta realidade, e por isso não podemos encarar cada disciplina como sendo uma coisa isolada, mas sim como, portanto, esse contributo interdisciplinar que o Zelino falou, que nos ajuda a ter uma visão sistémica ou sistemática do mundo e da realidade. Mas estava a dizer que 10 dos chamados padres da Igreja, não é? Até São Tomás, naturalmente, mas posterior também a São Tomás, Kant, Leibniz, etc., nós encontraremos vários autores que tentam reagir exatamente a essas posições, não é? No caso, duas grandes respostas para isto é a posição de Santo Agostinho, nas Confissões, que efetivamente alguém já tive a oportunidade de aqui elencar, não é? Quando ele não só defende a necessidade, portanto, o respeito misericordioso de Deus ao arbítrio humano, mas quando ele efetivamente considera que muitas vezes essa visão que temos do mal e do sofrimento e tentar incompatibilizar o mal e o sofrimento com a existência de Deus, muito bem, diz Santo Agostinho que isto, de facto,
resulta da limitação da nossa inteligência, não é? Da limitação da nossa visão. Isto resulta do facto da nossa visão das coisas, do mundo, da realidade, do próprio Deus, ser apenas uma visão humana, uma visão limitada, não é? E essa visão humana e limitada deve fazer com que nós também, somos crentes e defendemos a existência de Deus, também devemos encarar com alguma humildade, com alguma abertura, com alguma pedagogia, não é? Aqueles que têm posições diferentes e ter um diálogo saudável que pode até ser das confissões de Santo Agostinho, pelo menos uma parte da resposta a essa questão, não é? E já que estamos a falar de São Tomás, vejam depois, quando tiverem oportunidade, a parte final, logo depois de São Tomás ter apresentado os 4 argumentos, não é? Os 5 argumentos, melhor dizendo, os 5 argumentos, a forma como ele reage a essa argumentação, quando ele diz a resposta à primeira objeção, não é? Num texto muito curto, não é? Portanto, 3, 4 linhas, ele procura encontrar, por assim dizer, procura veicular uma resposta possível a essa grande interrogação. E ao afirmar isto, ele diz que, afinal, não é? Portanto, afinal, nós podemos sim demonstrar a existência de Deus. Uns dizem, parece que Deus não existe. Por quê? Pois ele diz, portanto, parece que Deus não existe por causa do mal, ou por causa da dispensabilidade do mais, que é a segunda objeção que ele apresenta, mas ele diz, não, afinal Deus existe, nós podemos comprová-lo, ou podemos demonstrar essa existência por 5 vias fundamentais, não é? Já não temos muito tempo para esmiuçarmos todas essas vias, mas muito rapidamente aquilo que vocês tiveram a oportunidade de ver é a primeira via, que é conhecida como via que parte do movimento. E para entender o movimento em São Tomás, vocês já sabem que têm que entender, não é? Portanto, um pouco da metafísica de Aristóteles, sobretudo a questão da passagem da potência ao ato. E quando São Tomás fala de movimento, o movimento deve ser entendido nesse sentido, portanto, passagem da potência ao ato. E se nós analisarmos esse movimento, que é algo que acontece na natureza, não é? Da análise desse movimento, podemos efetivamente deduzir que tudo aquilo que move é movido por outros, São Tomás. Não é? A expressão latina, que é muito conhecida, é omnis quod movetur abalium movetur, ou seja, tudo aquilo que move é movido por outro. Essa lógica de movimento, não é? Portanto, vai levar-nos a um primeiro motor, não é? Vai levar-nos a um primeiro motor, não é? Que é causa de todo o movimento, mas que ele mesmo não move, por assim dizer. E São Tomás termina a parte dessa argumentação dizendo que, portanto, esse primeiro motor todos admitem, ou todos podem admitir que é Deus, não é? Portanto, tem a ver com a existência e a mudança das coisas, não é? Nós temos que encontrar um primeiro, aquilo que em primeiro lugar desencadeia esse movimento, não é? E isto todos admitem que é Deus. Portanto, eu vou avançando assim porque penso que também já tiveram a oportunidade de ler o texto e, naturalmente, isto existem mais informações, mas que, grosso modo, portanto, o argumento estrutura-se dessa forma, não é? A segunda argumentação é conhecida como, portanto, argumentação pela via da causalidade eficiente, não é? A via da causalidade eficiente. E tem um pouco a ver com aquilo que nós já falamos, não é? Portanto, nós podemos constatar que, efetivamente, existe uma certa ordem nas causas que originam determinados efeitos, não é? São Tomás diz que nada pode ser causa de si mesmo, não é?
existe uma certa ordem nas causas, nada pode ser causa de si mesmo. Porque uma coisa, para ser causa de si, teria que existir antes de existir, o que é contraditório. Não é? Ou seja, teria que existir primeiro como causa para causar-se a si mesmo e passando a ser efeito. E isto é logicamente, portanto, é logicamente contraditório. E como não podemos ir também até ao infinito nesta procura sistemática de causas, não é? Temos que admitir a existência de uma causa primeira, não é? Que, consequentemente, é causa das causas intermédias, e essa causa primeira, diz São Tomás, que todos admitem também que é Deus, não é? Porque, ainda em relação, portanto, a essa segunda argumentação, se existem efeitos, é porque existem causas, não é? Portanto, se nós removemos as causas, significa que o efeito não existiria. Mas a existência das coisas finitas prova a existência de algo infinito, que é o início, assim dizer. Não é? Portanto, que é aquilo que dá origem a essa sequência de causalidades, não é? Portanto, essa causa primeira, diz São Tomás, que todos admitem que é Deus. O terceiro argumento, conhecido como argumento de contingência, este terceiro argumento é o argumento que para mim é mais, eu gosto mais, não é? Não é porque é mais consistente. Vocês estudaram certamente a diferença entre aquilo que é contingente e aquilo que é necessário. Contingente significa que uma coisa existe, mas pode não existir. Necessário significa que a coisa existe. Mas que nós verificamos que no mundo existem coisas contingentes, ou seja, uma coisa que existe, mas pode não existir. Ora, tudo aquilo que existe e pode não existir, não é? Não existiu sempre. Antes não era, passou a ser e deixará de ser. Não é? Portanto, tudo aquilo que existe e pode não existir, não é? Daquilo que é finito, tudo aquilo que é transitório, não existiu sempre. Portanto, veio à existência. Não é? Mas, se tudo o que existe é do género daquilo que existe e pode não existir, porque é transitório, não é? Logicamente, temos que admitir que nada existiria, porque se aquilo que existe, não é? Se aquilo que existe veio à existência e veio à existência a partir de outro, não é? E esse outro também, portanto, não existiu sempre, passou a existir e antes não existia, não é? Se nós formos nesta lógica e através dessa sequência, temos que admitir a existência de um ser necessário, portanto, um ser que existe e tinha que existir, existiu sempre, não é? Que consequentemente, portanto, é a razão da existência das realidades contingentes. Não é? Portanto, esse argumento é para mim muito, muito interessante, porque ele deduz pela negativa, portanto, e diz-nos que se apenas existissem coisas transitórias, temos que admitir, se apenas existem coisas transitórias, as coisas transitórias existem e poderiam não existir, significa que antes não existiam. E se não existe um ser necessário, significa que até agora também nada existiria. Mas isto é o facto, que existem coisas, não é? E estas coisas transitórias que existem, portanto, remetem-nos para a existência de um ser necessário. Porque se apenas existissem coisas contingentes, coisas transitórias, até então nada existiria. E essa, portanto, a própria experiência diz-nos que não se verifica, ou seja, existem coisas transitórias. O quarto argumento, conhecido como, portanto, argumento pela via da perfeição ou dos graus de ser, que é um argumento, portanto, aqui São Tomás é muito influenciado por esse argumento que Santo Anselmo já tinha apresentado, mas também é muito influenciado por um certo platonismo, por assim dizer. Esse argumento, através dos graus de ser, diz-nos que nós verificamos
que na realidade existem perfeições relativas, como a bondade, a nobreza, a verdade, etc. E essas perfeições relativas são ou mais ou menos, ou seja, elas estão presentes nas coisas em maior ou em menor grau, não é? E essa diferença entre ser maior ou menor tem a ver com a aproximação destes seres àquilo que é maximamente perfeito, ou aquilo que é maximamente bom, aquilo que é maximamente nobre, aquilo que é maximamente verdade, etc. Portanto, as perfeições têm a ver com a aproximação da realidade àquilo que é o supremo, não é? E São Tomás deduz que aquilo que é a bondade, aquilo que é a verdade, aquilo que é a nobreza, constitui, por sua vez, não é, causa da existência de bondade, de verdade e de nobreza nas coisas. Portanto, nós verificamos que existem... Só repete, se faz favor. Diga. Se é possível repetir esta via outra vez, o que é que... A quarta via. Essa bondade, bem, é a causa, é a própria causa, é isso? Vou tentar repetir. Nós verificamos que, na realidade, existem coisas que são mais ou menos, as coisas que têm mais ou que têm menos bondade, não é? E esse mais ou menos bondade, as coisas têm-nas na medida em que estão mais próximas ou mais distantes da bondade suprema, não é? Da bondade suprema. Ou seja, nós verificamos que existem mais bondade, que existem menos bondade, consoante as coisas estão mais próximas ou mais distantes daquilo que é a bondade suprema. Ora, diz São Tomás que nós também não podemos ir nessa lógica até o infinito, significa que nós temos que admitir a existência de uma bondade suprema que, por sua vez, é causa da bondade nas coisas. Não é? E as coisas, portanto, vão ser mais ou menos, vão poder participar. Essa expressão São Tomás não usa, porque essa expressão, como vocês sabem, é platónica, depois é resgatada por Santo Agostinho, está presente em São Tomás. Mas, portanto, as coisas vão participando, por assim, da bondade. Quanto mais participam da bondade, melhor são, não é? Mas tudo isto vai numa lógica e numa sequência e leva-nos a admitir a existência de uma bondade suprema, que é a razão de ser das coisas que são boas, assim dizer. Não sei se ficou mais claro, Ana Rosa. Sim, obrigada. Certo. A quinta e última via é conhecida como a via... Professor, antes. Diga. Essa via está relacionada com a outra via que nós tínhamos estudado antes no Santo Anselmo, o trabalho que o professor nos deu. Exatamente, exato. Está relacionada com a via que nós vimos em Santo Anselmo, sim. Está bem, obrigada. Basicamente é o mesmo argumento, não é? A quinta via é conhecida como a via da intencionalidade, ou do governo supremo das coisas. São Tomás diz-nos mais ou menos isto. Diz-nos que nós verificamos que no mundo, não é? As coisas naturais, que mesmo sem ter qualquer conhecimento, não é? Sem ter qualquer consciência, as coisas naturais operam, não é? Funcionam como se tem em vista um objetivo. As coisas naturais funcionam como se tem em vista um objetivo. Ou seja, a própria natureza funciona como se tem uma intenção, como se tem uma finalidade, não é? Portanto, este modo de funcionamento da natureza, como se tivesse uma intenção ou uma finalidade, leva-nos a deduzir, portanto, que as coisas são guiadas por uma certa inteligência. E essa inteligência de São Tomás é Deus. Ou esse ser inteligente, portanto, de São Tomás é Deus. Portanto, é conhecida como via da intencionalidade. As coisas funcionam no mundo como se tivessem uma certa orientação, como se tivessem uma certa intenção, uma certa finalidade, não é? Mas nós sabemos que nelas não existem intenções, não existem finalidades, não é?
Portanto, significa isto que as coisas, a natureza, é guiada, portanto, por um ser inteligente. É por isso que se chama, portanto, o governo supremo das coisas. Nós sabemos isto. Hoje, a própria investigação ao nível da física, mas também ao nível da neurociência, etc., tende, portanto, a dar pistas também. E atenção, tendem a dar pistas não no sentido de defender a existência de um ser inteligente que governa todas as coisas, mas tendem a dar pistas no sentido de que o universo é tão bem estruturado, tão bem organizado, tão coerente, por assim dizer, no seu funcionamento, que isto não pode resultar de um caos, tem que resultar de uma ordem. Não é? Portanto, o universo é tão bem estruturado que na circulação, ou seja, no percurso que muitos astros e planetas fazem, se desviassem um pouquinho do seu, portanto, da sua órbita, todo o universo colapsar-se-ia, não é? Portanto, a existência da ordem nas coisas, a existência de uma espécie de intencionalidade ou de uma espécie de finalidade na natureza e no universo é prova de um governo supremo, de um governo inteligente supremo, portanto, supremo das coisas. Como vocês podem ver, todas estas vias de São Tomás partem da observação de coisas naturais, não é? Parte da natureza, não é? Como algo mais imediato, como algo mais próximo, e vai ascendendo, portanto, até a existência de Deus. Os argumentos de São Tomás, portanto, respeitam mais ou menos esta estrutura, não é? Todas partem da observação de uma realidade. Por exemplo, o movimento, a relação e a sequência causal, não é? A existência de realidades contingentes, portanto, a existência de realidades contingentes, a existência de graus de perfeição nas coisas, a existência de uma espécie de intencionalidade também nas coisas, não é? Portanto, todas partem da observação de realidades verificáveis. Todas as provas aplicam, portanto, o princípio de causalidade, não é? Portanto, admite uma certa hierarquia na ordem da causalidade, recusa ir até ao infinito e deduz que o ser a que se chega é Deus, não é? Portanto, o ser a que se chega é Deus. O desafio que eu gostaria de que vocês, portanto, pensassem, e podemos conversar um pouco sobre isto no nosso próximo encontro, é se essas vias de São Tomás, vocês, uma vez mais, fica também o desafio de voltarem ao texto de São Tomás e procurarem indagar um pouco mais, se essas vias de São Tomás chega a que Deus? A que Deus é que essas vias ou provas de São Tomás chegam? É ao Deus enquanto Deus, não é? É ao Deus enquanto Deus, é um Deus vivo, é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ou é uma concepção diferente de Deus? Não é? A que Deus é que estas provas, estas vias tomistas chegam? Leiam o texto, leiam as vias novamente, não é? Porque essa exposição que eu fiz, portanto, foi naturalmente muito corrida. Leiam as vias novamente e tentem pensar sobre estas questões. Não sei se existe alguma questão que queiram fazer, alguma dúvida. Senhor, acho que já estamos com fome. Estamos na aula desde as 10 horas. É verdade, também eu. Na verdade, as nossas aulas não deveriam estender-se tanto, só que, enfim, depois também o assunto puxa muita reflexão, alguma discussão e participação, o que é bom, mas acaba por alongar um pouco o tempo. De toda forma, foi uma boa aula. Percebemos muito bem, foi muito claro. Muito bem, obrigado. Alguma outra questão que queiram fazer? Dúvidas? Professor. Questões?
Diga. A primeira via eu tive que ausentar, não fiquei sem explicação. O professor podia repetir, se faz favor? Para isto que Não existe tem a inconveniente. gravação e o vídeo, Ana Rosa. Ah, ok, está bem, é verdade. Eu tenho sempre... Obrigada, Zelino. Eu tenho sempre dificuldades em repetir. Eu tenho... Está bem, professor, deixa para lá, vou acompanhar a gravação. Eu já tinha esquecido. Ana Rosa. Sim. Não é em relação a si, é mais uma questão assim geral. E confessar aqui um pouco também um dos meus pecados, não é? Eu tenho dificuldades em repetir as coisas já lá para a Alice, ou seja, eu penso... Isso é típico de um bom professor. Às vezes não é por isso, porque isso também leva a que muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Eu penso sobre as coisas e tal, e vou dizendo. Depois, se me perguntar, se me pedir para repetir, eu posso até dizer a mesma coisa, e digo naturalmente a mesma coisa, mas já por outras palavras, outras referências, e isso acaba, sobretudo a um certo nível, as pessoas ficam perdidas. Tenho que ter mais disciplina, lá está, não é? Mas enfim, de todo modo, fica de facto o vídeo, não é? A primeira via é a via que parte do movimento, não é? Portanto, diz que se existe um movimento e nós não podemos ir nessa sequência de movimento. O movimento significa passagem de potência ao ato. E uma coisa que passa de potência ao ato, por intermédio de algo que já está em ato, não é? Mas nós não podemos ir nessa sequência até o infinito, temos que chegar a um ponto de admitir que existe um primeiro motor. O primeiro motor, que é o motor imóvel de Aristóteles, não é? O primeiro motor que é causa do movimento, não é? Que causa do movimento, mas que esse primeiro motor não move. E esse primeiro motor de São Tomás que é Deus. Não sei se tem mais alguma questão. Se não, desejo um bom almoço Obrigada. a todos. Tanto como estava a dizer, fica este desafio para nós pensarmos. Relacionar as provas da existência de Deus em São Tomás com aquilo que é o nosso conhecimento, a nossa vivência e a nossa experiência de um Deus vivo, de Deus de Jesus Cristo. E perguntar se essa prova, se essas vias de São Tomás chega a um Deus enquanto Deus ou se chega a um conceito abstrato. Bom, então ficamos por aqui e continuaremos na próxima semana. Um abraço a todos e bom descanso. Deus quiser. Para o senhor também, bom almoço e boa tarde. É verdade, já bem preciso.